Boa noite, senhores, senhoras, irmãos espíritas, nossos votos cordiais de muita paz. Que nos abençoe Jesus, o Mestre incondicional de nossas vidas. Desde tempos imemoriais, a astronomia vem proporcionando ao homem avanços inimagináveis. Há séculos avançamos constantemente nas observações, nos estudos do mundo infinitamente grande ou distante. Os cientistas vêm com toda a força tentando revelar a nós coisas que ainda não sabemos, que ainda não entendemos, pois o homem não conhece nem 4% do universo. E diante de todas essas coisas, imagináveis e inimagináveis, está a nossa astronomia. Ciência que permite o homem entender, observar, ver este mundo infinito de cosmos. E para isto, o Espiritismo tem uma tarefa importante em nos alertar, em nos ajudar a entender. O Espiritismo, recebido no planeta terreno por intermédio de Hippolyte Léon Denis Rivail, personificado em Allan Kardec, recebeu uma grande ajuda de um espírito chamado Camilo Flammarion. Espírito este da falange do Espírito de verdade, que é Jesus, veio com uma incrível missão de revelar à humanidade um pouquinho do mundo infinitamente grande. Para isto, ele, com sua lucidez, com sua sabedoria e inteligência, conseguiu colocar no papel toda a sua vivência sobre esta ciência. Tanto que, aos 17 anos de idade, já residindo dentro de um centro de observação espacial na França, um belo dia, depois de um dia inteiro de observações e trabalho, de cálculos desgastantes, passou à frente da sala de seu diretor. E com a porta entreabertas, ele viu a estátua da musa Urânia. Para quem não sabe, Urânia é uma das 9 musas egípcias que presidem a astronomia. E ele entrou e começou a observá-la. Ele observou que a luz que vinha de cima mudava a sua fisionomia. A que vinha de baixo, a que vinha do lado. Toda vez que a luz mudava de direção, a fisionomia mudara também. E ele ficou encantado, a ponto de todos os dias passar na sala do diretor. Um belo dia,
durante o sono, ele recebeu a visita da musa Urânia. E ela virou para ele e falou: venha, Camilo, lhe mostrarei o que tem lá em cima. Estendendo seus braços, o levou. E começaram a subir, sempre verticalmente. Camilo viu o centro desaparecer rapidamente. E continuaram a subir. Começou a ver o Mar Vermelho, o Mar Morto. E quando viu, já presenciara a terra. E continuou a subir. Passou pela Lua, pensou em parar para fazer análise das crateras lunares, mas Urânia sempre o conduzia, meio corpo à frente, sempre o conduzindo verticalmente, sempre verticalmente. E aí, quando olhou para trás novamente, a Terra era apenas uma estrelinha. E começaram a prosseguir. Depois de um certo ponto, observara que só conseguiria observar Júpiter e Saturno, pois a Terra sumia na imensidão. Quando observou que tudo em sua frente se tornara azul, achou estranho e pensou: será que o Sol é azul? Começaram a ir, e logo à frente avistaram o Sol, totalmente azul. Continuaram subindo, e avistou um outro Sol, verde. E continuaram subindo, e passaram perto de alguns mundos, onde os seus seres eram aquáticos, e apresentavam asas, e o bater de suas asas geravam um som de uma melodia que ele dizia nunca ter ouvido. Neste mundo existiam 3 sóis: o menor azul, o intermediário verde e o laranja, onde os outros 2 gravitavam em torno do laranja. E Urânia dizia: vamos, Camilo, temos que prosseguir. E continuaram a subir. Passaram por mundos onde os seus habitantes tinham 16 sentidos, 26 sentidos. Nós só temos 5. Eles podiam sentir mais Deus, pois eles sentiam energias que nós não sentimos. E continuando a sua viagem, chegou a um ponto onde o éter era uma só escuridão. E Camilo pensou: aqui deve ser o limite da criação. Urânia, atenta a seus pensamentos, falou: não, Camilo, aqui é a transição entre um universo e o outro universo. Sabemos hoje que a ciência já cogita o multiverso. É como se pegasse um queijo cheio de furinhos. Os furinhos são os universos, e o resto é fluido cósmico universal. Então a ciência cogita o multiverso devido à teoria de expansão irregular do universo. O universo ele não tem uma expansão linear. Ele expande um pouco, depois ele expande menos, depois mais um pouco, depois menos. Isso significa que existem vários universos expandindo ao mesmo tempo. Então Urânia
levou o Camilo a um outro universo. E chegando lá, ela falou: Camilo, agora temos que voltar. E ela começou todo o processo de retorno, passando por todos aqueles mundos. E chegando a uma certa distância da Terra, ela falou: paremos aqui, Camilo. Olhe para lá. Olhe para a Terra. E dando a Camilo uma visão angélica, ele conseguiu fazer um zoom e chegar à Terra. E ela perguntou a Camilo: o que vê? Olha, parece que a França está mais verde. A paisagem está diferente. Ela pediu para ele forçar mais. E ele forçou mais. E ela perguntou: e agora o que vê? Parece que estou vendo a França no tempo de Júlio César. Ela falou: exatamente. A luz que está incidindo sobre nós neste momento é a luz que refletiu na Terra no tempo de Júlio César. Portanto, Camilo, não existe passado, não existe futuro, nada está perdido. Nenhum momento, estão todos gravados na luz do infinito. A luz percorre o espaço numa velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Sabemos hoje que as estrelas do céu é um sol. Existem sóis que giram a 200, 300, 400 mil quilômetros por segundo. É a concórdia universal. Qual é a chance disso ser o acaso, gente? Como muitos ainda pensam. Qual é a probabilidade disso ser o acaso? Imaginemos que juntássemos uma bacia cheia de letrinhas e jogasse essa bacia ao chão e saísse um poema de Castro Alves. Qual é a probabilidade disso acontecer? Existe. E aí você junta novamente todas as letrinhas e joga novamente, e sai uma crítica ao poema de Castro Alves. Isto existe? Não. Então não pode ser aleatório, é intencional. A distância entre os planetas, as velocidades do Sol para manter seus planetas alinhados a ele. O nosso Sol gira a uma velocidade de 300 mil quilômetros por segundo. Isso faz com que a Terra se mantenha em uma posição quanto ao movimento de translação sempre a uma distância média. Se ele aumentasse essa velocidade, a Terra iria se chocar com o Sol. E se ele abaixar, a Terra se afasta. Então tudo tem uma intencionalidade. Então Urânia, explicando a Camilo, que qualquer ponto que você se dirigir do universo, você nunca chegará a um limite. Pois infinito significa que não tem nem início e nem fim. Qualquer lado, direita, esquerda, para cima, para baixo, você vai parar no mesmo ponto. Então, Camilo, retornando à Terra, Urânia virou e falou: Camilo, a sua viagem está terminada. E desapareceu. Ele a procurou no escritório do diretor e não a encontrou mais. Em continuação a seus estudos astronômicos, ele tinha um amigo, aliás, o seu único amigo.
chamado Georges Espero. Ele começou tão cedo quanto Camilo. Aos 16 anos, já era um renomeado cientista. Escreveu livros, fazia vários seminários e vivia se perguntando sobre a vida. Andava horas e horas se perguntando: será que temos apenas uma existência? Será que vivemos por algum tempo e nada mais restará de nós? E numa dessas palestras, viagens, ele conheceu uma esposa chamada Icleia, uma mulher que compartilhava com ele seus pensamentos, o admirara muito. E um de seus testes quanto à aurora boreal, para mensurar a velocidade que foi confirmada em 300 mil quilômetros por segundo, ele criou um balão e, subindo em hora e dias marcados para mensurar, avaliar as descargas elétricas da aurora boreal, quando estavam a poucos metros do sonho deles, o balão começou a vazar e começou a cair rapidamente. A sua esposa, ao ver que não teria como segurar, o abraçou, falou que o amava e se jogou. O balão começou a subir de novo e ele, desesperado, também fez o mesmo ato. Então, Camilo, ao saber que seus dois amigos queridos tinham falecido, ele assumiu a diretoria do Centro Espacial. E ele, em uma outra noite de sono, foi transportado ao Airbus até Marte. E lá foi recebido por uma personagem que, sem ele saber, era o amigo Georges Espero. A grande diferença é que em Marte predomina a sensibilidade, o sentimento, ao contrário da Terra, que predomina a força. Ele não reconheceu, pois o seu amigo era uma mulher. Os papéis se inverteram. Icleia passou a ser homem e Georges passou a ser mulher. E Georges o recebeu em Marte e começou a falar como era a vida naquele planeta. Ele dizia que os habitantes de Marte tinham 12 sentidos, que Marte tinha mares, mas não eram profundos, eram rasos. Marte possui 2 luas, menores que a nossa, uma girando em torno de outra, como se uma fosse tentar alcançar uma outra. Ele dizia que os habitantes de Marte viviam integralmente para a moral, e que os habitantes da Terra estavam muito preocupados com a política e em preservar o passado. Eles não se preocupavam em melhorar espiritualmente, em melhorar a sua moral. Os habitantes de Marte eram gigantes perto de nós, em estatura, pois lá
Os corpos eram mais sutis, eles volitavam. E devido a pouca gravidade, os corpos cresciam mais. Aqui nós temos 15 mil quilos sobre nós, por isso não crescemos. Crescemos pouco. Arrastamos nesse planeta. Aqui todos nós nos arrastamos. E aí, Espero, que agora é uma mulher, relatava para Camilo tudo que ele conheceu em Marte. E aí Camilo, voltando de seu sonho, continuou suas pesquisas, até que um dia, terminando a pesquisa sobre a velocidade da luz violeta e vermelha, subiu ao último andar para contemplar as estrelas. E aí encontrou o espírito de seu amigo Geórgio Stern. E aí Camilo falou para ele: você, posso tocá-lo? Sim. Ele tocou o Geórgio. E começou o Geórgio a falar para ele: você esteve em Marte e não me reconheceu. Mas como, Geórgio? Você só me reconhece agora, pois estou da forma que o seu cérebro me conheceu. Se eu estiver, meu corpo dorme em Marte neste momento. Estou aqui da forma que me conheceu, para lhe falar algumas coisas. E conversaram por alguns minutos, até que Geórgio desapareceu. Camilo Flammarion, um espírito de luz, após 25 anos dessa ocasião, estava estudando e à sua frente apareceu novamente a musa Urânia. E essa musa olhou fixamente a um ponto, no qual ele percebeu que havia um retrato de espera. E este retrato se desprendeu da parede. E ele foi até lá e encontrou uma folha de 2 páginas, escrito tudo que Espero havia observado em sua existência terrena. Algumas de suas observações diziam que a única coisa real que existe é a força. A força que coloca tudo em movimento. A mesma força que coloca o Sol em movimento é a mesma força que coloca o átomo em movimento. A força do Criador. A única coisa que realmente existe é a força. Se essa força pudesse ser anulada, tudo acabaria. Ele dizia que a Terra, ela se movimenta numa velocidade de 2.500.000 quilômetros dia em direção ao Sol. Dizia também ele que a Terra, o sistema solar, se movimenta a 746 milhões de quilômetros ano em direção à constelação de Hércules. Mas para que todos esses números? Parece meio sem sentido. Mas é para entendermos que lá atrás, quando os capelinos, que são os escritores da Gênesis mosaica, foram eles que escreveram, eles diziam que a Terra era uma bola rígida e as estrelas pregadas numa chapa de metal, estrelas fixas.
Hoje sabemos que não existe ponto fixo no universo. Por isso, esses números. A Terra jamais passou e jamais passará no mesmo ponto duas vezes. Não existem pontos fixos. Tudo se movimenta. Perguntaram aos maiores astrônomos do mundo o que eles sabem sobre matéria e energia escura. E eles responderam que quanto à matéria e energia escura, eles não sabem nada, absolutamente nada. E para traduzir para vocês o que eles quiseram dizer, que eles não sabem nada de 96% do universo. Sobraram 4%. E eles não sabem 100% desses 4%. Existem 3 elementos básicos, existem 3 elementos primordiais no universo. Segundo o Espiritismo e segundo Kabbalah. O primeiro, energia e matéria. Kabbalah chama de massa, é da mesma coisa. Este é o primeiro elemento. O segundo elemento, inteligência relativa. O terceiro elemento, inteligência absoluta. A inteligência absoluta, o terceiro elemento, criou os outros 2. O terceiro elemento criou a matéria, a energia e a inteligência relativa. Nós nunca seremos inteligência absoluta. Porque se um dia algum espírito se tornar inteligência absoluta, Deus deixa de ser um só. Se algum espírito um dia puder ser Deus, não haverá mais um só Deus. Mais 2, 3, 4, 5, 6. Nós temos dificuldade de entender que não nos referimos, Deus único, somente à quantidade. Não. Deus único na qualidade. Único no amor supremo, único na bondade suprema, único na resignação suprema, único em todas as virtudes supremas. Então, se nós pudermos avaliar, não teríamos condições, porque ainda somos muito pequenos. As bênçãos de Deus estão em todos os lugares. O que muda é a sua forma de captar essas bênçãos, a sua antena, a sua capacidade. Deus não faz distinção. As bênçãos de Deus nunca se esgotarão. É como o mar. Se você ficar toda a sua existência tirando copos de água do mar, você consegue secar?
Com certeza não. Assim são as bênçãos de Deus. Se nós pegarmos o espírito mais evoluído de todo o universo, de todo o multiverso, nós não sabemos quem é. Nós não o conhecemos. Nós já temos hoje maturidade espiritual para entender que Jesus Cristo significa ungido. E quando você unge alguém, você dá uma missão para este alguém. Por isso que é Cristo. E sabemos que Ele é um Cristo planetário. Entendemos que existem Cristos solares, existem Cristos de nebulosas, existem Cristos universais, que subentendemos que são Cristos com maiores poderes de criação. Sabemos que estes Cristos são co-criadores, não criadores. Eles manipulam o fluido cósmico universal. Existe uma coisa interessante na visão cabalística que fala sobre a estrela de Davi. A ponta superior, Deus. A ponta inferior, homem. A ponta média, natureza. Entre Deus e a natureza, criação. Entre o homem e a natureza, cocriação, administração. Por isso, irmãos, temos o dever de administrar o mundo que estamos. E é o que não estamos fazendo. A natureza está aí pedindo socorro, devido às nossas imprudências, a nossa materialidade, falta de discernimento espiritual, de cuidar das coisas que Deus nos deu de tão boa vontade. Então, Jesus Cristo, o nosso Mestre, veio ao mundo para nos orientar, para nos mostrar o caminho. E Ele falou para nós: na casa de meu Pai há muitas moradas. Então, irmãos, vamos olhar para as estrelas. Não vamos nos prender neste mundo. Se você quer sair daqui, só existe uma forma: se elevar acima dele. Vencer suas vicissitudes, as suas dificuldades. Como diz Emmanuel, Emmanuel significa Deus conosco. Emmanuel conosco é o Deus hebraico. E ele diz que as duas asas que nos elevam para os mundos imperecíveis, para os mundos elevados,
é o sentimento e a inteligência, a sabedoria e o amor. Por isso que na simbologia da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo é uma madeira vertical e uma madeira horizontal. O vertical significa fé e a horizontal significa amor. As pessoas entendem fé de uma visão muito restrita. Que fé é acreditar. Sabemos nós que não devemos ser indivíduos de crença. Nós temos que ser indivíduo de saber. Porque se você começar a acreditar em coisa que você não entendeu, você passa a ser fanático. Então, fé é o mesmo que fiel, é o mesmo que fidelidade. Isto é fé, não é acreditar. Então, irmãos, agradecemos a Jesus, agradecemos a Deus eterno, infinito, imutável, único, e agradecemos a Camilo Flammarion, um espírito de luz que veio revelar a nós coisas que nunca saberíamos. A Terra, ela nada mais é que um navio etéreo transportando almas. Senhor, Deus infinito de misericórdia e amor, Criador de tudo e de todas as coisas, obrigado por nos guiar, nos fazer caminhar na estrada corrigida de seu amor. Amor que nos eleva, amor que nos levanta em sua doutrina santa, que nos proporciona paz. Ó Senhor, venha corrigir nossos passos nas jornadas infinitas desta multissecular imperfeição. Ó Deus, Supremo Educador das almas, obrigado por nos educar rumo ao eterno bem. Irmãos, não há nada tão difícil de entender quando se ignora, e nem tão simples quando se conhece. Portanto, estudem. Neste mundo há fagulhas de luz. A nossa luz deste mundo está nos livros espirituais. Estudem, se esforcem, pois a recompensa é grande. É uma imensa alegria compartilhar este sábado com vocês e muita luz.